Quem fala no vídeo é Eustáquio Presley, um homem que eu tenho muita admiração por sua pessoa, pela sua capacidade de transparecer para nós o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele nos dá aulas a respeito da religião cristã, a respeito da Bíblia, com um entendimento, uma sabedoria grandiosíssima. Muito obrigado, Eustáquio Presley, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Tenho aprendido muito com este homem. Bom dia! Hoje são 6 de agosto de 2023, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou fazendo uma pequena série sobre um maravilhoso livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a edição de julho de 2022, ano passado, a 131ª edição. Então estou fazendo uma pequena série, trazendo aqui trechos deste livro. Até agora são 23 vídeos sobre o livro de Allan Kardec. Vou aqui fazer um hiato, para mostrar aqui mais um comentário de uma internauta, a Sônia Bezerra, que mora atualmente em Viena, na Áustria. Então ela fez um comentário, eu achei muito bom o comentário dela, e coloquei aqui no quadro: vamos estudar o que diz a Sônia Bezerra. Então aqui um hiato. Aí depois iremos para o 24º vídeo da série Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes aqui de estudar um pouquinho aqui o comentário da Sônia Bezerra, vou aqui ler os nomes dos internautas que apresentaram atestado de vida ontem em meu vídeo Filhos obedientes a Deus têm vida longa. Então eu fiz esse vídeo ontem e 30 pessoas apresentaram atestado de vida, o comprovante de que estão vivas, para que continuem recebendo a justa aposentadoria paga pelo INSS, que é um órgão de respeito aqui no Brasil, um órgão federal, que paga pensões e aposentadorias justas, uma pensão justa, uma aposentadoria justa, para que a pessoa possa ter uma vida maravilhosa. Então aqui um abraço para Edileuza Franca, Ângela Oliveira, Antônio Carlos Bernardo, Irenilson Santos da Costa, Edson Lemos, Francalino Filho, Edilina, Edu, o Daniel Francisco, Plauto Leal. O Plauto Leal mora em Crato, no estado do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Ele aqui escreveu dizendo que vai comprar um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, com o dinheiro que ele recebe da aposentadoria paga pelo INSS. Ele vai comprar um apartamento em Ipanema. Então aí, parabéns ao Plauto Leal. Eu não moraria no Rio de Janeiro, muito violento, mas gosto é gosto, não é? E ele pode fazer o que ele quiser com a aposentadoria justa que ele recebe pelo INSS. Então ele vai comprar um apartamento em Ipanema. Olha aí, que maravilha. Um abraço também para Cláudia Furtado, Henrique Agostinho Silvério, Canal Nihilista Cético, Nelson Pereira, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Ademar Maquera, Daniel Rodrigues, Edson Martins, Oséas Costa, Roberto I. Santos, José Hermes, Cláudio Antônio, Antônio Souza, Everaldo, Verucati, Kleber Caneche, Sebastião Hilário, que conhecerei em breve lá em Itabira, terra do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Vou conhecer em setembro o Sebastião Hilário e a Maria Sena, que também mora em Itabira. Um abraço para o Alain Maurício, que mora em Camaçari, na Bahia. Antônio Wilson Vieira Correia também,
E aí o Aloísio Franco, que é sobrinho do cantor Moacir Franco, Aloísio Franco. 30 pessoas aí apresentaram o atestado de vida. Continuarão recebendo a justa aposentadoria paga pelo INSS. Então, gente, vamos aqui agora ao quadro analisar aí o que escreve a Sônia Bezerra. Vamos lá. Muito bem, gente, então vamos começar aí. Veja aí acima à esquerda. Veja aí acima à esquerda. Temos aí Sônia Bezerra. O Bezerra aí dela é com S. Sônia Bezerra. A Sônia Bezerra mora atualmente, é uma brasileira, mora atualmente em Viena, na capital da Áustria. Aí em Viena, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, Freud, médico neurologista, morou aí em Viena durante muitos anos e trabalhou aí como médico e tinha aí o consultório dele. Veja aí a entrada hoje lá em Viena. Aí é um museu, ó. Veja aí o nome na parede aí, na porta, ó. Sigmund Freud, museu, ó. Museu de Sigmund Freud. O Freud não nasceu em Viena. Ele nasceu em Pribor. Pribor, um município da República Tcheca na época. Pribor. Ele nasceu lá, mas morou aí em Viena e trabalhou como médico neurologista. Grande Sigmund Freud. Então aí hoje é o museu dele aí, ó. Você vê um prédio bonito, né? Um banquinho aí, ó, para sentar. Quem sabe aí um dia eu, cearense lá de Sobral, não irei aí conhecer o museu de Sigmund Freud, aí em Viena. Quem sabe? Muito bem. Então a Viena é uma capital pequena, gente, com poucos habitantes aí, ó. Tem menos habitantes do que Brasília. Brasília aqui são mais de 3 milhões de habitantes, Brasília. Há mais gente aqui em Brasília do que em Viena, na Áustria. Então a Áustria é uma capital bonita. E a Sônia Bezerra, brasileira, mora lá. E aí ela escreveu o seguinte em meu vídeo recente, com o título Comentários de Ateus número 5. Meu vídeo, Comentários de Ateus número 5. Ela escreveu que está aí. Eu gosto muito de trabalhar com o que escreve aí, com o que escrevem, né? Internautas. Gosto muito. Então escreva aí para meu canal, comente aí, escreva o que você quiser, que eu vou trazer para o quadro aí suas afirmações e também vou lê-las durante a mostragem de imagens de Brasília. Então eu valorizo muito o que os internautas escrevem. Então escreva para meu canal sempre. Então aqui mais um exemplo, ó. A Sônia Bezerra escreveu que está aí. Eu achei muito importante fazer um vídeo sobre isso. Então vamos lá. Veja aí o que ela diz. Ela escreve assim: vídeo maravilhoso. É o vídeo que eu fiz, não é? Com o título Comentários de Ateus número 5. Eu estou fazendo uma série infinita, enquanto eu duro, né? Enquanto eu vivo, infinita. Eu lendo ali comentários e mostrando imagens de Brasília. Então a Sônia Bezerra diz aí, achou o vídeo maravilhoso. E ela continua: os seus vídeos contribuíram muito para o meu ateísmo. Para mim, foi uma libertação sair desse engano que é o cristianismo. Só causou a desunião da nossa família. Desde que deixei de ser evangélica, sou considerada uma pecadora que irá para o inferno pelos meus irmãos. E o pior de tudo é que são pessoas de nível universitário. Infelizmente, com a morte do meu pai, caímos nessa desgraça que é a religião evangélica.
mas eu consegui me libertar. Assisto todos os seus vídeos, porque também não quero perder a minha pensão aí do Brasil. Um abraço. Eis aí o que escreve a Sônia Bezerra. Muito bem, gente. O que a Sônia Bezerra consegue extravasar aí, colocar para fora sua tristeza em relação a seus irmãos cristãos, o que ela coloca aí, gente, só muda de endereço. A religião traz desgraças para as famílias, e aí principalmente a religião cristã, e com mais razão ainda, as igrejas evangélicas, piores que a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aí é fato, isso aí é a verdade. A religião traz desarmonia familiar, traz desunião familiar. O que a Sônia Bezerra escreve aí, repito, isso aí se verifica em muitos e muitos bilhões de lares cristãos. Esse ódio familiar, justamente por causa do cristianismo. Então, o que ela diz aí é a mais pura verdade. Vamos estudar um pouquinho isso aí. Veja à direita acima. Fiz ali o nome dela, Sônia, e aí a chave, não é? O que ela diz aí em seu texto está de forma resumida aí na chave. Então ela diz assim, diz ela que meus vídeos fortaleceram seu ateísmo. Meus vídeos fortaleceram seu ateísmo. E eu fico feliz com isso. Eu fico feliz pelo fato de meus vídeos terem fortalecido o ateísmo da Sônia. O ateísmo dela não foi ninguém que colocou isso na cabeça dela. Ela mesma começou a questionar e chegou à descrença, ao ateísmo, porque ela chegou a raciocinar. Muito bem. Segundo ponto aí, na chave, ela diz assim, com a morte do pai dela, com a morte do pai, ela e os irmãos caíram em igrejas evangélicas. Entendeu? O pai dela faleceu e depois do falecimento dele, a Sônia e os irmãos, de nível universitário, aí entraram em igrejas cristãs evangélicas. E aí foi a desgraça para a família. Ela mesma diz aí. Muito bem. Ela diz que, graças à pesquisa que ela fez, graças às dúvidas que surgiram em sua vida, diz ela conseguiu sair da ilusão cristã, deixou o cristianismo e hoje é uma ateia. É o que ela diz aí. Continuando na chave, ela diz também que os irmãos dela, de nível universitário, diz ela, que os irmãos dizem que ela é uma pecadora, porque ela deixou o cristianismo. Então eles se revoltam contra ela. Eles dizem que ela é uma pecadora, que ela, quando morrer, irá para o inferno. Veja aí, gente, que coisa triste. Dentro de uma família, irmãos, criaturas que saíram do mesmo útero, e irmãos aí odiando irmã, simplesmente por não aderir à crença religiosa deles. Veja o que a religião, essa desgraça, causa numa família. E veja aí o outro ponto, ela diz assim, que o cristianismo causou a desunião familiar. E aí está a prova. Quando ela abandonou a igreja evangélica, o cristianismo, tornando-se uma ateia, isso aí foi o suficiente para que seus irmãos a rejeitassem, para que seus irmãos dissessem a ela que é uma pecadora e que ela, quando morrer, vai se lascar todinha no fogo eterno do inferno. Veja, gente,
o que é que a religião causa em uma família. A religião, e aí o cristianismo, uma desgraça sem fim. Veja aí. Muito bem. Então vamos analisar isso aí. Veja o quadro abaixo. Temos aí igrejas cristãs evangélicas e igreja cristã católica apostólica romana. Quem estuda religião, que é o meu caso, quem estuda religião, o cristianismo principalmente, sabe que as igrejas evangélicas estão sobrecarregadas de fanatismo religioso. As igrejas evangélicas, mais do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu coloquei no quadro aí, igrejas evangélicas, a marca delas, o fanatismo dos fiéis. São fanáticos em grande parte, não todos, mas são fanáticos em grande parte. E aí temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Não há hoje essa marca de fanatismo entre membros de uma família católica. E eu trago a minha família como exemplo. Então vamos aqui, antes de ir para o quadro aí, abaixo com o nome Jesus, vou explicar um pouquinho aqui. Eu, Eustáquio, nasci em Sobral, terra do cantor Belchior, não é? Muito bem. Eu nasci numa família grande. Minha mãe teve 19 filhos. 19. E quando eu nasci, em novembro de 1956, eu encontrei 8 irmãos, comigo 9. Minha mãe já havia perdido 10 filhos. Então, quando eu nasci, só havia lá em casa 8 irmãos. 8. Comigo 9. Minha mãe havia perdido 10. Muito bem. Eu nasci numa família católica apostólica romana, em Sobral. Meu pai era maçom. Mas assim, como eram membros católicos, cristãos católicos, nunca houve em minha família essa desgraça aí que acontece na família da Sônia Bezerra, porque os irmãos são evangélicos, viu aí? Então eu nasci numa família cristã católica, nunca houve fanatismo algum em minha família. Nunca um irmão meu me mandou para o inferno. Nunca, dizendo que quando eu morrer, vou para o inferno, porque eu sou ateu. Sempre fui ateu, desde o útero de minha mãezinha. Sempre. Nunca entrei em igreja alguma, em religião alguma, em seita alguma. Não passei por essa desgraça. Sou uma pessoa feliz, estou com 66 anos de idade e sou a pessoa mais feliz da família. Minha família toda é católica. Nunca leram um versículo sequer da Bíblia, mas dizem que são católicos, entendeu? Nunca minha mãe me obrigou a ir a uma igreja, assistir a uma missa, jamais. Minha mãe dificilmente ia assistir a missas, dificilmente. Eu tenho 2 irmãs hoje que são católicas, as 2 vão a missas aos domingos, são católicas. Elas sabem que eu sou ateu, mas nunca, pelo contrário, sempre respeito em relação a mim e o amor que elas têm por mim, gratidão, a compreensão, etc. Nunca um irmão meu, uma irmã, comunicou que eu, por ser ateu, quando morrer, vou ser queimado eternamente no fogo do inferno. Essa loucura pregada pelo cristianismo. Então, eu nasci numa família cristã católica sadia, porque a marca da Igreja Católica Apostólica Romana hoje, a marca não é o fanatismo. Eles não são fanáticos. Já as famílias evangélicas aí, em grande parte, são marcadas pelo fanatismo religioso, a cegueira cristã religiosa, que é o caso aí da família da Sônia Bezerra. Não sou eu que estou inventando isso aí.
É ela que está revelando. Entendeu, gente? É a Sônia Bezerra que está revelando aí o fanatismo cristão evangélico de sua família. Irmãos rejeitando uma irmã apenas porque ela é ateia, porque ela não compartilha com a crença deles. Apenas por isso. Veja como o cristianismo traz o ódio familiar, a desunião familiar. Veja aí. Isso, repito, eu não sofri. Nasci numa igreja, numa família cristã católica e meus irmãos me adoram. Não existe esse fanatismo. Irmão algum meu diz que eu vou para o inferno quando morrer, porque eu sou ateu. Jamais ouvi isso de um irmão. Eles não dizem isso. Entendeu? Esse absurdo aí é comum em famílias evangélicas, porque a marca é o fanatismo religioso. Entendeu, gente? Aí está uma mulher, a Sônia, revelando aí o fanatismo cristão evangélico de seus irmãos. Gente, vamos entender agora. Vamos abaixo aí. Jesus, veja aí. E aí os evangelhos. Passagens aí em Marcos, Mateus e Lucas. Veja essas passagens aí. Aí temos o ódio cristão atribuído a Jesus. Gente, Jesus, esse Jesus aí que está nos 4 evangelhos, os irmãos da Sônia Bezerra, que são cristãos, não conhecem o cristianismo, porque isso aí é terror. Eles não conhecem o cristianismo. Eles ficam cegos. Eles não conhecem a doutrina do cristianismo, que nada tem de amor. E aí estão as provas. Veja abaixo aí, Jesus. Eu trouxe apenas algumas passagens aí. E essas passagens são a marca do cristianismo. Principalmente a primeira passagem aí, que é a pior. Então veja que o cristianismo não é um ateu, no meu caso aqui, que está dizendo isso. É quem estuda com seriedade a religião, e no caso aqui o cristianismo. Estudo o cristianismo há mais de 40 anos. O cristianismo nunca foi uma religião de amor. Quem diz isso, que o cristianismo é uma religião de amor, é ignorante, não conhece a doutrina cristã. Então a doutrina cristã é essa aí, ó, um resumo dela nos próprios evangelhos. Então, atribuído aí a Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Essas passagens aí, horríveis, são atribuídas a Jesus, entendeu? Na verdade, Jesus algum está aí. Você vê não um Jesus, mas vários nos 4 evangelhos. Ali não é uma pessoa chamada Jesus, com 2 olhos, uma boca, 2 orelhas. Não é uma pessoa chamada Jesus. Quando você estuda os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo que é atribuído a um certo Jesus, aquilo ali é criação de escritores cristãos, que eram adeptos dessa seita aí cristã, o cristianismo, entendeu? Então é por isso que você vê passagens atribuídas a Jesus que são contrárias, entram em contradição, porque ali não é uma pessoa apenas. Vários escritores escrevendo textos e atribuindo a um certo Jesus. Daí as contradições. Entendeu? Quem estuda o cristianismo, quem conhece o cristianismo, sabe disso. Entendeu? Não é pelo fato de Eustáquio, ser ateu. Não. Estudo isso há mais de 40 anos. O cristianismo é uma enganação total. Então vamos lá. Veja essas passagens aí, atribuídas a Jesus, que comprovam
justamente o que acontece na família da Sônia Bezerra. Irmãos dela, de sangue, que nasceram do mesmo útero, da mesma mãe, rejeitando a irmã apenas porque ela é uma ateia. Isso é horrível, mas o cristianismo faz isso. Ódio entre irmãos, essa praga chamada cristianismo. Então veja aí, veja o que está no Evangelho de Marcos. Gente, isso aí é a marca do cristianismo. Pastores evangélicos e padres enganam os fiéis, porque eles sabem que os fiéis não estudam. A marca do cristianismo é o ódio familiar. E aí está a prova. Tudo isso aí atribuído não a Jair Bolsonaro, não a Michele Bolsonaro, entendeu? Atribuída ao próprio Jesus. Aí está. Está lá nos evangelhos. Basta alguém ler. Então vamos lá. Em Marcos aí, veja abaixo na chave. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, quando na lenda Jesus ressuscitou, entendeu? Porque nunca houve ressurreição. Jamais alguém ressuscitou. Quando na lenda, na mitologia cristã, na lenda, na mitologia cristã, Jesus ressuscitou, ele aparece aí, reaparece aos discípulos dele, em Marcos capítulo 16, versículo 16. Então Jesus aparece lá aos discípulos, dizendo a eles o que está aí. Leia o que está aí. Vamos ler. Jesus diz assim, não é Jesus, entendeu? Mas um cristão que colocou isso na boca de um Jesus. Então ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Viu aí? Quem não crer em Jesus, quem não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Isso, gente, não é uma religião de amor. É uma religião louca de ódio, o cristianismo. E isso aí é a propaganda maior do cristianismo. Aquela pessoa que não aceitará Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será condenada eternamente ao fogo do inferno. Sofrimento eterno, porque não acreditou em Jesus. Entendeu, gente? Como o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Gente, é loucura você exigir que uma pessoa creia em algo. É loucura você punir uma pessoa simplesmente por não crer em Jesus, por não crer em Maomé, por não crer em Jair Bolsonaro, por não crer em Lula. Você não pode punir uma pessoa por não crer em algo, em alguém, em alguma coisa. É loucura. Porque a crença, o direito de você crer, não depende de você. É involuntário. Entendeu? Então, quando você diz assim, olha, se você não crer em mim, quando morrer, você será queimado eternamente no fogo do inferno. Quem diz isso não sabe o que é o amor. Quem diz isso é uma pessoa completamente ignorante. Não sabe que é impossível obrigar alguém a crer e não pode jamais punir alguém por crer ou não crer. Entendeu? Pois isso aí, esse absurdo está atribuído a Jesus. Padres não dizem isso aí. O Papa Francisco, que é cristão católico, não diz isso aí, mas devia dizer. Só que ele não diz, porque isso é feio demais. Ele esconde isso das pessoas. O Papa não diz assim, devia dizer, olhe, quem não for cristão católico, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. O Papa Francisco não diz isso, mas ele devia dizer, porque isso é o cristianismo.
Ele mesmo não diz. E vai só enganando as pessoas com outros discursos de amor, entendeu? Não existe amor na doutrina cristã. Quem diz isso, quem prega amor na doutrina cristã, é uma pessoa desonesta intelectualmente. Entendeu? Pois aí está. Em Marcos 16:16, isso é atribuído a Jesus. Quem não crer em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Castigo eterno, sofrimento eterno para apenas a pessoa que não acreditar em Jesus. Isso é de uma maldade sem fim, loucura sem fim. Os irmãos da Sônia Bezerra, ela diz que tem nível universitário, são formados, mas eles não conhecem a doutrina cristã. Entendeu? Veja outra aberração aí, atribuída a Jesus também. Não estou inventando. Isso aí não está no manual do Jair Bolsonaro. Está nos evangelhos do Novo Testamento, atribuídas a Jesus. Então veja aí na chave mais uma passagem. Em Mateus, capítulo 25, versículo 46, Jesus diz assim novamente aos discípulos dele. Jesus diz, leia aí, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Viu aí? E os cristãos, lamentavelmente, ainda dizem que esse Jesus aí era um ser de amor. Esse Jesus aí nunca soube o que é o amor, a compreensão, a aceitação das ideias contrárias. Nunca. O cristão que escreveu isso aí, atribuindo isso a um certo Jesus, esse cristão aí era de uma maldade sem fim. Veja, ele diz assim, irão estes aqueles que não aceitam a Jesus, que não aceitam os evangelhos, e irão estes para o castigo eterno. Veja aí, o fogo eterno do inferno, quando morrerem. Já os justos, aqueles que aceitam a doutrina do cristianismo, irão para a vida eterna. Viu aí, gente? O cristianismo, repito, nunca foi uma religião de amor. Isso aí não é amor. Isso aí tem um nome, loucura religiosa. Entendeu? Vejamos outra passagem aí. Tudo que eu estou falando aqui está nos 4 evangelhos atribuídos a Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Veja outra maldade aí atribuída a Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 37. Diz Jesus, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, quem prega isso não sabe o que é o amor familiar. Não sabe o que é uma paz familiar. Quem prega isso aí, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Esse discurso aí é de desunião familiar. E é um discurso atribuído a Jesus. Isso aí é contra a união familiar. É por isso que a Sônia diz que os irmãos dela dizem que ela é uma pecadora, que quando morrer, ela irá para o inferno. Viu aí? É a propaganda cristã que causa a desunião familiar. E ela diz lá acima que o cristianismo causou a desunião familiar, porque essas propagandas atribuídas a Jesus são contra a família, contra a união familiar. É simples entender isso aí. Não estou inventando. Isso aí está atribuído a Jesus nos 4 evangelhos. Veja outra passagem aí abaixo na chave. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Mais outra monstruosidade atribuída a Jesus contra a união familiar.
Jesus diz assim aos discípulos dele, veja abaixo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, olha aí, irmãos na família da Sônia, irmãos aí aborrecendo a Sônia, dizendo que ela vai ser queimada eternamente no fogo do inferno quando morrer, porque ela é uma ateia. Veja aí, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, olha aí, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus diz aí que para ser discípulo dele, a pessoa deve odiar, aborrecer seu próprio pai, seus irmãos, suas irmãs. Entendeu? Isso, gente, é propaganda de ódio. Veja que pastores evangélicos e sacerdotes católicos enganam os fiéis, dizendo que Jesus é amor, compreensão. Mentira deles. Eles enganam os fiéis porque eles sabem que os fiéis não leem a Bíblia, não estudam com profundidade o cristianismo. Então isso aí, essas monstruosidades aí, são atribuídas não ao Jair Bolsonaro, não a Michele Bolsonaro, mas ao próprio Jesus. Viu aí? E esse discurso aí atribuído a Jesus de ódio familiar é o que acontece nas famílias cristãs, principalmente evangélicas. E aí está a Sônia Bezerra mostrando essa doença na família dela, o cristianismo evangélico. Ela diz aí que conseguiu sair dessa desgraça chamada cristianismo. Ela conseguiu sair porque ela diz que esse cristianismo aí só causou a desunião da família dela. Ela deixou de ser evangélica, deixou de ser cristã. Hoje ela é uma ateia. E por isso, apenas por ser uma ateia, ela é aí criticada pelos próprios irmãos que nasceram da própria mãe. É muita desumanidade um irmão dizer que uma irmã vai queimar eternamente no fogo do inferno apenas por não acreditar mais na religião, na crença religiosa dele. É uma loucura. Isso não é amor. Cristianismo nunca foi amor. Repito, eu nasci numa família cristã católica. Não passei pelo que a Sônia Bezerra passa. Eu não passei por isso. Tenho hoje irmãos aí, 7 irmãos vivos. 6 irmãos vivos, 7 comigo. Nenhum irmão, por eu ser ateu, nenhum irmão católico meu pregou isso aí, disse para alguém ou para mim que quando eu morrer, vou ser queimado eternamente no fogo do inferno. Nunca um irmão meu me disse isso. Nem eu soube por alguém. Jamais. Pelo contrário, eles me amam. Eles me elogiam. Eu fui o único filho da família pobre que chegou à faculdade, diferentemente aí dos irmãos da Sônia Bezerra. A Sônia diz aí que os irmãos dela, todos, têm nível universitário, passaram por faculdades. Na minha família, apenas eu, o ateu, chegou a faculdades. Então, veja, eu nunca passei por isso. Repito, é porque o fanatismo cristão é presente nas igrejas evangélicas, em famílias evangélicas. E aí está um exemplo com a Sônia e com várias pessoas que ao longo da minha vida no YouTube recebo vários comentários, pessoas aí sofrendo a família, sofrendo preconceito dentro de uma família evangélica. Já a família católica, não há esse fanatismo. E aí é o exemplo, a minha família. Então é isso aí, gente. Parabéns a Sônia Bezerra por revelar isso aí. Ela é uma mulher trabalhadora, mora em Viena, na Áustria, capital da Áustria, e é uma pessoa que escreve bem
E ela mostrou aí, ó, o sofrimento dela dentro de uma família cristã evangélica. O sofrimento dela apenas porque deixou essa ilusão cristã. E aí está a verdade. O cristianismo causa a desunião familiar. Isso é muito comum. É mais uma seita, é mais uma religião, mais uma ilusão que explora o ser humano de todas as formas, financeira, ideológica, etc. O cristianismo é uma lavagem cerebral horrível. E para terminar o vídeo aqui, quero dizer o seguinte: a Netflix lançou agora recentemente, há 2 dias, uma série com o nome Como Ser um Líder, Como Conseguir Ser um Líder de Seita. Entendeu? Como conseguir ser um líder de seita. Mostrando ali várias pessoas que se destacaram na exploração religiosa. Pessoas ali, líderes, levando fiéis à loucura em relação à exploração em dinheiro, sexo, etc., lavagem cerebral. Então veja essa série na Netflix com o título Como Ser um Líder de Seita. Entendeu? É muito importante que você veja isso aí. Líderes ali, e muitos cristãos, fazendo lavagem cerebral em fiéis e ali explorando de todas as formas. Gente, muito cuidado com a religião, muito cuidado com o cristianismo. E aqui no Brasil você vê igrejas evangélicas explorando fiéis aí financeiramente. Uma vergonha. Mas isso aí é suportado pelo Estado. O Estado nada faz em relação às pessoas que são enganadas aí pelo cristianismo aqui também no Brasil. Então é isso aí, gente. Eis a verdade. O cristianismo causa a desunião familiar. E aí está, abaixo aí na chave, propagandas contra a união familiar, aí propagandas contra a família atribuídas a Jesus. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Parabéns a Sônia Bezerra pela brilhante explanação. Muito obrigado.